Olha, mais uma vez estou aqui na Clínica Qualidade de Vida, lógico, para buscar informações importantíssimas, acredito, para todos vocês. Conversando com um especialista em relacionamentos amorosos, Dr. Tiago de Almeida. Meu caro Dr. Tiago, eu tenho informação de 8 livros já publicados, assinados pelo senhor, evidentemente, falando das dificuldades dos relacionamentos amorosos e outras centenas de artigos, enfim, sobre este tema, né? É importante que o psicólogo profissional seja procurado assim que surge um conflito entre pessoas, conflitos amorosos? Sim, Dagoberto, o tema dos relacionamentos amorosos é uma das áreas mais importantes, mais pensadas pelo ser humano e mais problemáticas, mas infelizmente essa importância é mais bem percebida quando as situações que o parceiro ou a parceira lida em um relacionamento não vão bem, ou seja, quando o ser humano tem que lidar com uma situação de ciúme, de infidelidade, de uma dificuldade sexual com o parceiro ou parceira, precisa de um jeito ou de outro enfrentar uma situação de luto, ou seja, um rompimento de um relacionamento amoroso. Eu percebo nos meus atendimentos que nada deixa uma pessoa mais frustrada, mais chateada, mais para baixo, mais capenga do que essa perda da capacidade de amar e de ser amada. E por isso que as pessoas vêm muito ao encontro dos psicólogos e principalmente dos especialistas sobre essa temática e que podem focar esse atendimento. Dr. Tiago, lógico que o amor é um fator bastante importante no relacionamento entre as pessoas. E daí sempre passa pela cabeça de cada um como escolher o parceiro ou a parceira, enfim, ideal. Existem alguns indicadores que me norteiam para essa escolha? A vida é cheia de descobertas e tentativas e erros fazem parte dessas descobertas. Não existe, então, uma bússola ideal para que a gente consiga localizar, identificar e se reunir a um parceiro amoroso perfeito, idealizado. Então, o que a gente pode imaginar? Que existem parcerias ou que existam parcerias melhores para aquela ou para outra pessoa em determinada situação da vida dela. E isso vai mostrar essa configuração, essa interação, se esse relacionamento afetivo é efetivo e pode se traduzir em duração e satisfação para ambas as partes. É interessante a tua colocação com relação a ser um relacionamento afetivo e se ele possa ser efetivo ou não. Lógico que não é uma garantia, não é? Exato, até porque, Dagoberto, nem todos os relacionamentos amorosos, por incrível que pareça, são baseados no amor. Muitos são os interesses que unem as pessoas entre si, alguns econômicos, alguns de ordem prática, alguns de ordem amicícia, etc. Então, por mais que a gente esteja falando de relacionamentos amorosos, o relacionamento afetivo não é praticamente uma loteria, não é uma garantia que eu vou me unir a tal ou tal pessoa e tenha um sucesso, né, nesse investimento. Doutor Tiago, numa situação onde o relacionamento esteja num nível bastante crítico, né? Qual o conselho imediato que daria para essa pessoa que está vivenciando isso? Ou seja, tipo de um remédio que resolvesse imediatamente. Eu estou num conflito, o que eu devo fazer? Geralmente as pessoas que enfrentam situações dificultosas nos seus relacionamentos amorosos, elas não têm uma neutralidade, um distanciamento para perceber o que elas podem fazer de positivo para esse relacionamento. Seria bom nesse sentido que elas procurassem uma ajuda especializada de um profissional, supondo que existem conflitos e conflitos. Supondo que esses conflitos sejam problemas que nunca sejam resolvidos pelo próprio casal, quem sabe buscar a mediação de uma pessoa ponderada, de um moderador que pode não só ser um terapeuta, mas um amigo do casal, um parente que seja lúcido no sentido de equilibrado para ajudar a ver a situação de uma outra perspectiva. E quando a gente não arranja essa pessoa, a gente provavelmente poderia buscar ajuda especializada de um psicoterapeuta, por exemplo, que possa entender e devolver algumas respostas e encaminhamentos para esse casal e para cada um desses componentes. Existe também um dito popular que diz que o sol sempre nasce no dia seguinte, não é? Exato, e eu costumo dizer isso para os meus pacientes. Nada como um dia após o outro e uma noite no meio. Só que às vezes, para alguns problemas ou situações, a gente precisa de mais dias ou mais noites. Nesse sentido, ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Os relacionamentos são configurações completamente novas a partir do momento que a gente acorda e que a gente segue com o nosso parceiro ou nossa parceira para mais um dia. Ok, muito obrigado e sucesso. Obrigado, ao amor sempre.
Olha, eu já estou conversando com a Natália Pasqualino, aqui também uma profissional da Clínica Qualidade de Vida, é psicóloga e trabalhando muito na questão da terapia comportamental. Natália, em se falando em terapia comportamental, enfim, como que é esse trabalho? Como que vocês profissionais atuam nesta vertente da psicologia? Então, muitas pessoas têm a ideia que a gente só vai trabalhar com o comportamento e não vai olhar para os sentimentos. E, na verdade, essa é uma ideia errada que muitas pessoas têm sobre a análise do comportamento. A gente vai trabalhar com as duas coisas. Para a gente é muito importante, tanto o comportamento quanto o sentimento. Comportamento é sentimento, sentimento é comportamento. As coisas estão ligadas ou são separadas? Não, acho que as coisas são ligadas. Eu acho que é mais uma separação arbitrária que a gente faz. Então, as duas coisas estão juntas. Às vezes, alguns clientes chegam pra gente procurando a terapia porque estão com baixa autoconfiança, baixa autoestima, com muita timidez, com medo. E aí a gente vai trabalhar amenizando esse sofrimento para o cliente, que isso é o mais importante para o psicólogo, né? Amenizar os sentimentos negativos. Mas usando, procurando no histórico de vida dele, identificar quais foram as dificuldades atualmente. Então, como se dá as relações dessa pessoa com os familiares, com as pessoas que o cercam e quais são as dificuldades que ele tem dentro desse ambiente. Dependendo do sentimento que o indivíduo esteja vivenciando naquele momento, isso daí vai interferir no comportamento, evidentemente, não é? Sim, lógico. Na verdade, acho que as situações acabam produzindo sentimentos negativos. Então, a gente vai tentar trabalhar para mudar esse comportamento, esses padrões de comportamento de cada pessoa, da relação dele com as pessoas à sua volta, para amenizar esses sentimentos negativos, né? Consegue resultados positivos? Lógico, e em poucas sessões a gente já vê bons resultados. Isso que eu acho que é o mais legal, o diferencial da terapia comportamental. E isso acho que acaba motivando ainda mais o paciente a ficar na terapia, né? Porque aí ele vai ver que tá dando certo e vai se engajar e vai mudar e vai querer participar do processo terapêutico e aí dá mais certo ainda. Uma curiosidade, a partir de qual idade o indivíduo, a criança, enfim, começa a apresentar se é que a gente pode dizer que é um problema, enfim, esse tipo de comportamento? Então, acho que também não dá pra gente marcar, cravar, porque tem criança já bem pequena que já apresenta algumas dificuldades. 2 anos de idade, assim? Em 2, 3 anos já com dificuldade de seguir as regras que os pais colocam, os pais com dificuldade de manter as regras, que eu acho que isso que acaba sendo mais difícil, porque as crianças aprendem que os pais falam não, mas depois se você vir com jeitinho ou chorar um pouquinho, eles vão conseguir o sim. E aí eu acho que isso acaba dificultando ainda mais e exaltando esse comportamento, essa dificuldade da criança de seguir as regras. Interessante. Natália, vamos sair da criançada, da garotada, vamos um pouquinho mais ali, jovem, início de opção de carreiras, enfim. Me parece que é um período aí que muitos conflitos aparecem também, né? Exatamente, muitos conflitos. Tanto para escolher a carreira, quanto também para o grau de exigência que as pessoas, né, os pais, muitas vezes, a escola coloca sobre aqueles adolescentes, também é muito alto esse grau de exigência. E muitos adolescentes não sabem como lidar com isso ainda. Eles são muito novos, eles estão desenvolvendo as habilidades deles, né? Então acaba sendo bem difícil para eles esse momento de decidir da carreira, essa pressão toda que envolve essa decisão, né? Interessante. Já no local de trabalho, aí seja jovem ou adulto, enfim, que esteja trabalhando numa empresa ou em parceria ou sócio de alguma empresa, também alguns conflitos são naturais de surgirem, né? Como que o indivíduo deve se portar? Então, aí ele pode procurar terapia, né? A gente pode ajudá-lo a identificar quais são as dificuldades que ele tem nos relacionamentos. Muitas vezes, então assim, ele talvez tenha uma dificuldade na forma como ele se expressa, e isso gera alguns problemas dentro do trabalho, ou se não, dificuldades em lidar com as regras mesmo. Talvez lá quando ele era criança, ele não aprendeu a lidar com isso. Então, quando ele está numa empresa, vai ser exigido que ele cumpra essas regras e ele vai ter uma dificuldade para isso. Então, aí a gente vai ter que identificar em cada um qual é a dificuldade e trabalhar essa dificuldade. Por isso que é um tratamento bem individualizado, né? Sem dúvida. É importante saber distinguir, ou pelo menos aquela linha que divide o comportamento
profissional, do comportamento pessoal, até onde eu ter liberdade com o outro e o outro ter comigo, enfim. Exatamente. Muitas pessoas não têm essa discriminação, né? Não percebem esse limiar e acabam ultrapassando, invadindo o espaço do outro, né? E isso acaba dificultando as relações no trabalho. Então eu posso invadir o seu espaço, sermos amigos em outro ambiente, chegando no trabalho eu posso tratar você de um jeito que possa ser ofensivo aos olhos dos outros e até pra você, ou invasivo, ou achar que eu posso recusar um trabalho, mas você é meu chefe, então eu não poderia recusar, né? Amigos, negócios à parte, né? Mas isso parte de uma discriminação que cada um vai sendo construída durante a nossa vida. Para alguns vai precisar de um auxílio aí terapêutico, para outros, nas relações sociais que ele tem, ele já aprendeu a discriminar essas diferenças. Um período de ganho de confiança por parte do paciente, enfim, o paciente com você, esse período dura mais ou menos quanto? Não dá pra falar. Tem umas pessoas que chegam aqui e não acreditam em psicólogos. Falam, olha, eu tô aqui porque me mandaram tá aqui. Então esses daí são um pouquinho mais difíceis, né? Mas a gente pontuando as análises, pedindo a mudança de comportamento do cliente, ele colocando em prática e tendo os benefícios, o vínculo se concretiza. Então acho que vai muito vai de cada um, né? Alguns são muito fáceis de fazer vínculos, outros têm um pouco mais de dificuldade. Mas eu acho que quando eles veem que tá dando certo, o vínculo acaba se formando ainda mais rápido. Muito bom, muito obrigado e sucesso. Obrigada a você.